Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu vou contar para vocês de quem é o tempo. O tempo é um assunto complicado hoje em dia. Acho que a maioria das pessoas gostaria de ter mais tempo para fazer todas as coisas que querem. É fácil deixar de lado as coisas que são importantes por falta de tempo ou por mau gerenciamento do nosso tempo. Quem precisa trabalhar não pode se dar ao luxo de não fazer o seu trabalho. Quem tem responsabilidades com filhos e com casa também não pode ignorá-los. E além disso, existe uma lista sem fim de opções para ocupar o nosso tempo e nos distrair do que realmente é importante. É fácil negligenciar seus momentos com família ou deixar de cuidar de si mesmo por falta de tempo. Nossas prioridades são trocadas a cada minuto quando tomamos pequenas decisões erradas quanto ao uso do nosso tempo. Mas eu não estou aqui para dar uma aula de gerenciamento de tempo, mesmo porque eu sou péssimo nisso. Vivo trocando as bolas e me dando mal por não cuidar bem do meu próprio tempo. Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos lá no alto do Monte Sinai, eles eram diferentes dos 10 mandamentos que são ensinados hoje. Por questões de interesse, cada igreja adaptou esses 10 mandamentos. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque a polêmica que vai gerar é muito grande e não faz parte do tema dessa live. Se você quiser saber quais eram os verdadeiros 10 mandamentos dados por Deus, é só ir lá ler o capítulo 20 do segundo livro da Bíblia, o Êxodo. Eles estão descritos nos versículos 3 a 7. Êxodo 20, de 3 a 7. Mas tinha um mandamento, que era o quarto, está descrito nos versículos 8 a 11. E ele dizia o seguinte, vou resumir. Lembre-se do dia de sábado. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia devem descansar. Não farão nenhum trabalho, nem vocês, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus empregados, nem seus animais, nem estrangeiros que estejam morando com vocês. Esse mandamento era uma coisa tão séria que a punição por violar o sábado era a morte. E até hoje existem cristãos que guardam o sábado, são os adventistas do 7º dia. Só que mais tarde Jesus aliviou a pressão sobre essa questão de guardar o sábado. Lá em Marcos 2, 27, ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, ele nos liberou também da obrigação de guardar o sábado. Como Paulo disse em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, por que Deus fez uma lei dessa se ele ia revogá-la depois? Porque ele sabia que se não obrigasse o homem a descansar um dia por semana, o homem nunca ia parar. E mesmo sendo obrigado pela lei, muitas vezes as pessoas desobedeciam. O ser humano tem essa dificuldade de parar, quebrar o ritmo de vida e ficar quieto por um tempo. O que Deus queria com esse mandamento era que as pessoas deixassem de pensar no trabalho, nas obrigações, nas suas funções do dia a dia, pelo menos uma vez por semana. Deus queria que elas pudessem tomar um tempo apreciando a vida, tendo comunhão com Ele e descansando, meditando. Na Bíblia existem vários versículos sobre meditar em Deus e na palavra dele. Josué 1,8: não se afaste do livro das leis, medita nele dia e noite. Salmo 1 e 2: bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Salmo 119, 15 e 16. Nas tuas palavras eu medito e olho para os teus caminhos. As tuas leis são o meu prazer. Não me esqueço da tua palavra. Parar o ritmo da nossa vida é uma coisa muito importante. Mas mais importante ainda é parar e usar esse tempo quieto para ficar com Deus. Muitos cristãos desejam ardentemente ter uma fé forte, mas não seguem a receita de Romanos 10, 17. A fé vem de ouvir a palavra de Deus.
Quer dizer, se você usa o seu tempo quieto para ficar assistindo televisão, com certeza não vai fortalecer sua fé. Ah, mas eu gosto de ir para uma cachoeira, um mato, um sítio, uma praia, aí eu fico sossegado. Sim, é uma ótima ideia, eu também gosto. E sempre que posso eu vou. Só que eu não tenho tanta oportunidade quanto gostaria. E aí é que está a pegada. Se você não tem a oportunidade de viajar sempre que quer, de ir para uma praia, uma cachoeira, um sítio, seja lá o que for, como é que você faz para descansar e relaxar? Se só pode ir de vez em quando, como você vai fazer? O homem mais sábio do mundo, rei Salomão, escreveu em Eclesiastes capítulo 3: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para tudo debaixo do céu. Há um tempo de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E no versículo 11 ele completa: Deus fez tudo lindo, cada coisa no seu tempo. Mas o problema é que nós queremos ter tempo só para as coisas que temos vontade de fazer, não para o que precisamos realmente fazer. Para o inevitável ou inadiável, nós não temos escolha, arrumamos um tempo e fazemos. É o primeiro lugar na nossa lista de prioridades: comer, dormir, tomar banho, trabalhar. E mesmo algumas dessas coisas às vezes se perdem na confusão de um dia ocupado. Nossa, hoje eu esqueci até de almoçar. E se essas coisas essenciais podem perder sua importância num dia tumultuado, imagina aquilo que não consideramos assim tão importante como o nosso tempo com Deus. E esse é o ponto principal dessa live. Qual é a importância do seu tempo com Deus? Eu podia ficar aqui argumentando, citando versículos sobre como ler a Bíblia e ter comunhão com Deus faz bem para você, como você precisa disso e como sua alma sofre por causa da falta de comunhão com Deus. Mas existe um ponto ainda mais importante que você precisa entender e considerar. Porque quando eu falo que é importante ler a Bíblia todo dia, tomar tempo com Deus, orar, conversar com Ele, e que só assim você vai se fortalecer, esse discurso não tem peso. Já falei isso aqui várias vezes e muitas vezes não teve efeito nenhum em quem escutou. É claro, isso não é uma regra geral. Eu sei de pessoas que começaram a levar a sério o seu relacionamento com Deus. E tem gente que se esforça para tomar um tempo com Ele sempre que pode. Mas no geral o que acontece é que o tempo com Deus está lá no final da lista de prioridades e qualquer pequena emergência que aparece facilmente passa na frente. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês para os 5 primeiros versículos da Bíblia. Lá no primeiro capítulo da Bíblia, nos 5 primeiros versículos desse capítulo, temos a informação mais importante sobre o tempo. Eu vou ler. Gênesis 1, de 1 a 5. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. O primeiro dia. É isso que diz no final do versículo 5. Esse foi o primeiro dia que existiu, porque antes dele não existia o tempo.
horas, minutos, segundos, nem dias, semanas, meses e anos. Esse foi o primeiro dia. É o que está escrito aqui. Então foi aqui, nesse exato momento, que Deus criou o tempo. Foi aqui que os minutos começaram a ser contados e as horas começaram a passar. Ah, mas no céu não existe tempo. Existe sim, isso não é verdade. Em Apocalipse 8:1 está escrito: quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por meia hora. Então existe tempo no céu. É claro que esse tempo não afeta Deus nem a sua existência, porque ele é eterno. Ele sempre existiu. E também porque foi ele que criou o tempo. Então, se no futuro Deus achar que o tempo não é mais necessário, ele pode se desfazer dele. Mas isso é com ele, não conosco. A nós basta sabermos que o tempo existe e que foi Deus que criou. E se Deus criou o tempo, então ele é o legítimo dono do tempo. Pensem nisso. Da mesma forma que ele criou o mundo e é o legítimo dono do mundo. Ainda que por um pouco de tempo esse mundo possa ter sido usurpado pelo inimigo de Deus, o verdadeiro dono é Deus, e isso não muda. E Jesus vai retornar um dia para tomar de volta o que é dele. Então, o verdadeiro dono do tempo é Deus. E isso também não muda. Ainda que você tenha recebido emprestado o tempo de uma vida, esse tempo pertence a quem? A Deus. E essa é uma informação muito importante que não pode ser desprezada. O dono do tempo te emprestou o tempo da sua vida. E depois ele vai pedir conta desse tempo, dessa vida. Isso é muito falado na Bíblia. Romanos 14:12. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 1 de Pedro 4:5. Hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e mortos. Só que as igrejas pregam esse acerto de contas como se fosse para a nossa salvação. Ou seja, o que Jesus fez por você não vale nada, o que conta para a sua salvação é o que você fez com a sua vida. Só que isso não é verdade, já falei demais sobre isso aqui, inclusive gravei vários vídeos específicos sobre esse tema e sempre acabo me repetindo. Mas hoje não, hoje eu quero falar só sobre o verdadeiro dono do tempo. Porque se você é dono do seu tempo, então não interessa o que você faz ou deixa de fazer com ele. Mas se Deus te deu um determinado número de dias, horas e minutos de vida aqui nesse mundo, e depois vai te pedir conta deles, então é melhor você repensar como está usando esse tempo. Esse tempo foi emprestado para você. Isso não significa que você tem que deixar de viver sua vida, se mudar para um mosteiro e ficar enclausurado tentando ser santo. Não, não é isso. Deus te deu essa vida para ser bem vivida e aproveitada. Jesus falou lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então você pode viver bem, se divertir e aproveitar a sua vida. O rei Salomão, que era um cara que realmente sabia das coisas, escreveu Eclesiastes 3:12-13. Não há coisa melhor para os homens do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Ou seja, desfrutar a vida com alegria é um dom de Deus, um presente dele para você. Mas como toda moeda tem dois lados, Paulo escreveu em Efésios 5:15-16. Sejam prudentes na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo que ainda tem, porque os dias são maus. Significa que Deus quer que você viva bem, aproveite sua vida, mas não a desperdice com coisas bobas. Não gaste seu tempo como se ele não tivesse nenhum valor, como se fosse seu para jogar fora, porque não é. O verdadeiro dono do tempo da sua vida é Deus. E ela vai acabar um dia, no dia que ele definiu. Então, enquanto ela não acaba, ele espera que você dê um pouco desse tempo que ele te emprestou de volta para ele.
para estar em comunhão com Ele aqui na terra, para aprender o que Ele quer te ensinar, para ouvir e fazer o que Ele precisa que você faça para Ele. Porque cada um de nós veio a esse mundo por um motivo. Fomos criados por Deus por uma razão e um propósito. Propósito esse que vai muito além da nossa vida pessoal. Ou seja, você pode viver muito bem sua vida, mas não se esqueça de consultar com Deus o que Ele espera de você aqui. Se possível, consulte todo dia. Se não der todo dia, consulte sempre que der. Em algumas igrejas, as pessoas fazem doações de dinheiro. Em outras, elas dão o dízimo de tudo que recebem. Já pensou se você fosse obrigado a dar o dízimo do seu tempo para Deus? Não precisa dar dinheiro, mas tem que devolver a Ele 10% do tempo que Ele te deu, cada dia. Se fosse assim, iria te custar 2 horas e 44 minutos todo dia, 10% das 24 horas. Ah, mas aí é muito tempo para eu gastar com Deus. Tá, tudo bem. Você pode pensar assim, e ainda bem que Ele não exige isso de nós. Mas como verdadeiro dono do seu tempo, Ele poderia. Só que Deus conhece muito bem cada um de nós e sabe como nós somos. E Ele é um Deus amoroso e compreensivo. E por isso não faz grandes exigências. Foi por isso que Jesus deu a vida por você, para facilitar a sua vida aqui na terra. Mas que isso não sirva de desculpa para você desprezá-lo e nem para desprezar o tempo que deveria ter com Ele. Porque como pai, Ele quer ter tempo com os seus filhos e fica muito feliz quando paramos para lhe dar atenção. Lembram daquela história de Marta e Maria? Já contei ela aqui antes, Lucas 10, 38 a 42. Jesus foi visitar seu amigo Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Marta ficou ocupada trabalhando nas tarefas da casa, servindo as pessoas que tinham vindo visitá-los. E Maria ficou sentada no chão aos pés de Jesus, escutando o que ele ensinava. Num determinado momento, Marta questionou Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que a minha irmã fique sentada aí e me deixe servir sozinha? E Jesus respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é importante. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada dela. Jesus explicou para Marta que o mais importante era ficar aos pés dele, escutando tudo que ele estava ensinando. Isso significa que até mesmo o trabalho que nós fazemos para Deus não é tão importante como o tempo que dedicamos para ficar com Ele. Tem uma historinha de um pai que gostava muito da sua filha e adorava ficar com ela todas as noites quando voltava do trabalho. Mas aí, quando foi chegando perto do aniversário dele, sua filha parou de ter tempo com ele, não ficava mais com ele. E isso partiu o coração do pai. Ele chegava cansado, querendo ficar com ela, mas ela se trancava no quarto. Ela estava trabalhando escondida num presente que queria dar ao pai no dia do aniversário. Então, quando o dia chegou, ela se sentou no colo dele e deu o presente que tinha gastado tanto do seu tempo. Ele ficou muito feliz, claro, agradeceu, encheu-la de beijos, mas disse que preferia muito mais ter os momentos com ela do que o presente que ela lhe deu. E Deus é assim, Ele prefere muito mais os momentos que podemos passar com Ele do que qualquer coisa que possamos tentar fazer para agradá-lo. Se não temos tempo para Ele, porque estamos ocupados demais com nós mesmos, pior ainda. Eu sempre tento tomar um tempo com Deus toda manhã, lendo a Bíblia, fazendo minhas orações, escutando um pouco. Mas tenho que confessar que nem sempre consigo, muitas vezes eu falho, e Ele já me chamou a atenção algumas vezes. É claro que Ele entende e não fica zangado. Mas fica muito mais feliz quando eu paro tudo e me dedico de coração ao nosso tempo juntos. E o maior beneficiário desse tempo sou eu mesmo. Quando paro fielmente para ler, orar e ouvir, eu é que sou fortalecido e renovado. Ah, então deve ser por isso que o inimigo da minha alma luta tanto para eu não ter esse tempo com Deus. Claro que é. Quanto mais você fica com Deus, mais o poder dele cresce dentro de você.
mais sua fé aumenta, mais coragem você tem para enfrentar as dificuldades do mundo. E a presença dele é renovada em você cada vez mais. E ainda tem uma coisa muito interessante. Se você for fiel em tomar o seu tempo com Deus, retribuindo com carinho e atenção parte do tempo que Ele te deu, Deus pode muito bem aumentar os seus dias, se Ele quiser, te emprestar mais anos de vida aqui na terra. Foi isso que aconteceu com o rei Ezequias, lá em 2 de Reis 20, de 1 a 6. Ezequias estava doente e Deus mandou o profeta Isaías avisar ao rei que ele deveria arrumar a sua casa, porque iria morrer. Isaías deu a mensagem, saiu da presença do rei, e Ezequias virou para a parede e orou a Deus. Ele disse assim, 2 de Reis 23, ó Senhor, lembra que eu andei perto de ti com sinceridade e com um coração correto. Fiz o que era agradável aos teus olhos. E aí Ezequias chorou muito. Antes que o Isaías saísse do palácio, quando ele ainda estava atravessando o jardim, Deus chamou ele de volta e disse, 2 de Reis 25 e 6, volta e diga ao rei Ezequias que ouvi a oração dele. Vou curá-lo e ainda lhe darei mais 15 anos de vida. 15 anos é bacana, um presentão. Então, se você retribuir a Deus com um pouco do seu tempo e atenção, na verdade, você não está perdendo tempo. Você está restituindo o tempo ao seu verdadeiro dono. E isso vai agradar muito a Deus. Salomão tentava ensinar isso aos seus filhos. Provérbios 3, 1 e 2. Filho meu, não esqueça o meu ensino e guarde meus mandamentos no seu coração. Eles aumentarão os seus dias e acrescentarão anos de vida e prosperidade. Então não considere os momentos com Deus como perda de tempo, mas como restituição, como devolução ao dono do seu tempo e dono da sua vida. Se você realmente dedicar um pouco do seu tempo, cada dia para Deus, em leitura e oração, se fizer isso de coração, não como uma obrigação, eu garanto que você vai ser bem restituído. Eu aprendi que nós nunca podemos dar mais do que Deus. Você dá um pouquinho para Ele te restitui com muito mais. Aí você pega aquele mais que Ele te deu, dá mais um pouquinho, aí lá vem Ele derramando mais ainda. Não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, atenção e carinho a Deus. Agora, Ele retribui como achar melhor. E Ele sempre sabe o que gostamos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.